Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Ô Henrique, aumenta um pouquinho para mim, fazendo favor. Aí ele fala, não, já chega. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, sem muito demora, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 16. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. Vou esperar você que não encontrou. Você que pode, se coloca sobre seus pés em reverência à palavra do nosso Deus. Amém? Ó, irmãos, tem um tempinho que eu não trago a palavra. Mas eu creio que o Senhor, Ele nos quer trabalhando na obra dEle. E por mais que nós façamos, ainda assim seria pouco. Eu não sou de fazer rascunho, não. Mas ontem, quando eu estava estudando, o Senhor foi falando comigo e eu fui anotando. Só que chega na hora, o Senhor muda tudo. Não sei se Ele faz com você, pastor Rodrigo, pastor Deraldo, mas comigo é assim. Se eu anotar alguma coisa, chega na hora, o Senhor, Ele muda tudo. Vamos ler a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Aí você pula agora para o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Você pode se assentar nessa noite? Querido, para Samuel ele ser escolhido, para Samuel ser ungido, precisava haver um propósito. O Senhor, Ele trabalha em cima de propósitos, e aquilo que o Senhor escolhe fazer é totalmente perfeito. Vou começar a explicar para você nessa introdução, rapidamente, o porquê desse propósito de Samuel ser escolhido para reinar. Quando o rei Saul lá inventou moda de fazer um voto bem atrevido diante do Senhor. Ele fez um voto e disse: ó, todo mundo está proibido de comer até o entardecer. O seu filho, não sabendo disso, eles passando num determinado lugar, eles avistaram um lugar, que eu não me lembro o nome, com mel. E aí ele vai, toca com uma vara e leva até a boca e come. E aquilo gera escândalo para o povo, porque o próprio filho estava se desviando da ordem do pai. E aí você vai ver que a história vai seguir. E aí Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Por quê? Deus havia falado com Samuel para dar ordem a Saul, para destruir, para acabar com eles. Irmãos, Saul até vai para executar o que Deus mandou. Só que quando Deus fala isso, Deus fala assim: ó, você vai chegar lá, você vai acabar com todos eles amalequitas, desde as mulheres, aos homens, às crianças, com todo mundo, aos bezerros, com tudo que houver, você vai acabar. Saul então ele sai para executar aquilo que o Senhor havia ordenado. No meio do caminho ele prepara uma emboscada. Só que lá no meio do caminho ele encontra um povo. Ele encontra os... Deixa eu ler aqui o nome deles. Quenis, se eu não me engano. E ele fala com eles: ó, sai fora desse caminho. Por quê? Vai vir uma destruição aí para você se livrar. Porque Saul estava com dó deles, porque eles haviam tido misericórdia quando eles subiram a Belém.
Então ele queria devolver o favor. Só que a ordem do Senhor, a primeira ordem a princípio era: vai e acaba com todos, aniquila todos. E Saul, ele foi dar o jeitinho dele. Então ele manda com que eles saíssem fora. Quando chega lá, ele acaba com todo mundo, mas ele pega o rei, Agag, e traz. E a ordem do Senhor havia sido qual? Acabar com todo mundo. Só que Saul, ele queria fazer do jeito dele a princípio. E a história vai seguir, e aí você vai ver que Samuel precisa executar. Samuel precisa matar Agag, porque Saul não teve coragem. Só que aí, agora nós vamos entrar na palavra do Senhor. Aquilo que eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração. Por isso, Saul, ele foi desobediente à voz do Senhor. E o mais engraçado de tudo é que, voltando lá atrás, quando Saul faz esse voto, o povo se desespera. Em determinado momento, eles fazem um sacrifício no chão, eles comem a carne com sangue. E aí Saul sabia que isso era mal aos olhos do Senhor. Então Saul corre, quando ele é avisado, aí ele fala: cada um pega o seu boi, o seu bezerro, e vamos sacrificar de novo, mas agora da forma certa. Não vamos pecar contra o Senhor com o sangue. E aí Saul, ele faz o primeiro holocausto ao Senhor. Só que quando Samuel chega perante a Saul, Saul fala com ele assim: tudo certo, fiz o que o Senhor mandou, executei. Aí ele fala: ah, é? Todo mundo? Todo mundo. E por que eu estou ouvindo então os mugidos? Aí Saul fala: ah, é porque alguns perdoaram os melhores bezerros, trouxeram. Ou seja, Saul ainda tentou mentir diante de um homem de Deus. Querido, quando o Senhor, ele coloca Samuel na nossa vida, não adianta a gente querer mentir, não adianta a gente querer se enganar e enganar o Senhor. Porque dos olhos do Senhor nada se esconde. E é isso que acontece. Quando Samuel bota Saul na parede, ele ainda tenta mentir. E aí Samuel vai e fala com ele: você não executou as palavras do Senhor, por isso o Senhor tem o rejeitado. E aí começa essa história no capítulo 16, aonde o Senhor precisa levantar um novo rei, porque ele já havia se arrependido de ter colocado Saul. Eu coloquei essa palavra em um título e um subtítulo, para você entender melhor. O título dela é: Os 3 estágios de um crente fiel. O subtítulo é: Passo para a promessa. Quais são os 3 estágios? Sermos escolhidos, sermos provados e sermos aprovados. Sobre sermos escolhidos, qual era a probabilidade diante dos olhos humanos de Samuel ser escolhido dentre os seus irmãos? Irmãos, nenhuma. A probabilidade diante do homem era 0. Porque Samuel tinha mais 7 irmãos. Só que Samuel, ele estava sozinho, abandonado lá no campo, no pasto. Ele estava cuidando das ovelhas. Quem sabe Samuel já estava até sujo. Quem sabe Samuel estava suado, até cheirando mal. Davi, perdão. Irmãos, quem sabe ele estava lá se sentindo o menor. Meus irmãos estão lá e eu fui designado para cuidar de ovelhas. Quem sabe isso tem acontecido com você? Quem sabe você tem olhado à sua volta, você tem visto as coisas fluírem para algumas pessoas e você se encontra no pasto cuidando de ovelhas. E você olha para um lado, você olha para o outro, só vê pasto e nada, nenhuma solução, nenhuma saída. Mas nessa noite o Senhor envia você, Samuel, para te tirar desse lugar e para reverter a tua história. Porque Ele pode fazer. Olha, tanto que eu posso dizer para você no versículo 7. O Senhor, porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então às vezes o homem vai olhar para você e não vai dar nada por você mesmo não. Só que você não tem que se entristecer por isso. Você não tem que se colocar no lugar de coitadinho, porque ninguém falou comigo, porque ninguém deu nada por mim. O homem não pode fazer nada por você, mas o Senhor, Ele pode fazer. Então, não se preocupe com a tua posição nessa noite, o lugar que você está. Sabe, eu estudando e o Senhor falou
ao meu coração e eu anotei uma frase para falar para você. Davi agora, ele é ungido na presença dos seus irmãos. Esse foi o primeiro passo em Deus honrando Davi. Porque agora eu posso imaginar Jessé e os seus irmãos olhando. Querido, nem o pai de Davi acreditava que Davi seria o escolhido. Porque quando Samuel pergunta a Jessé dos filhos, vem um por um. Só que em nenhum momento você lê ali na Bíblia, Jessé falando: ah, Samuel, acabou os meus filhos, só que tem um que está lá no pasto. Só que Samuel, ele foi dirigido pela voz do Senhor. E Samuel, ele é conduzido pelo Senhor a perguntar a Jessé: acabou mesmo seus filhos? Tem mais algum? Ele fala: tem um sim. O menor de todos está lá no pasto cuidando de ovelhas. Então ele fala: traz que é esse. Então, querido, às vezes as pessoas vão tentar sim passar na tua frente, vão tentar sim furar a tua fila, mas não adianta, aquilo que é pra você, é pra você. Sabe? Às vezes as pessoas tentam driblar o Senhor. E foi assim, mais ou menos, que aconteceu. Jessé apresentou um filho, apresentou 2, 3, 4, foi apresentando, mas não falou de Davi. Mas o Senhor, Ele nos encontra, Ele nos acha, independente do que o homem pensa, independente do que o homem acha. E foi isso que aconteceu com Davi. O Senhor fez com que Samuel perguntasse. Então não te preocupe se estão tentando furar a tua fila, se estão passando na tua frente. Os olhos do Senhor vão te alcançar, independente do lugar que você esteja. Às vezes as pessoas falam: ai não, mas tanta gente está vencendo e eu estou ficando para trás. Tanta gente está passando na minha frente, está indo ali na fila. Você sabe, a gente consegue contemplar a pessoa passar a fila, mas você consegue saber se ela cumpriu o que ela tinha que cumprir? Ou ela só passou? Você sabe se ela conseguiu chegar no objetivo? Porque tem isso, quando nós tentamos dar jeitinho, às vezes nós passamos, mas chega logo na frente, nós quebramos a nossa cara. Porque com o Senhor não dá para dar jeitinho. Não dá para dar jeitinho. Então se coloque nessa noite como posição de Davi, entre 3 estágios. Talvez você está no primeiro estágio, onde você descobriu agora que você foi escolhido, onde você foi separado agora para ser ungido. Mas o Senhor, Ele traz outros estágios para mudar o quadro da tua vida. Olha, o que eu quero dizer com isso, querido, em relação à fila: quando a tua hora chegar, não tem fila, não tem rico, não tem pobre, não tem cargo, sem cargo, que vai impedir o que o Senhor vai fazer. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Se ainda não aconteceu para você, se você ainda está no primeiro estágio, não se preocupe. Davi não estava à toa no pasto, ele estava trabalhando. Então, nessa noite, se encontre em posição de trabalhador na obra do Senhor. Ai não, mas o que eu vou fazer? Não descobri o meu chamado. Eu sei que o Senhor me escolheu, eu também quero ser escolhido, mas eu não sei o que eu vou fazer. Irmãos, começa no final do culto catando um copinho que tiver do lado da cadeira, ajeitando a cadeira que está bagunçada, dando a paz do Senhor ao seu irmão. Você já vai iniciar um processo de obra. Samuel se tornou rei? Sim, mas antes ele estava no pasto cuidando de ovelhas. Então nem sempre o Senhor vai te fazer chegar lá de uma vez. Assim foi com José e tantos outros. Existem etapas nas nossas vidas, existem processos que nós precisamos respeitar. Sabe? O mais incrível de tudo é que precisamos respeitar. Por quê? Se você respeita e vivencia isso da melhor forma, você vai passando. Quando você não aceita, além de você vivenciar, pior ainda, você volta para trás, retrocede e começa tudo de novo. Porque o Senhor nessa noite Ele fala: não é do seu jeito, é do meu jeito, não é como você quer, como eu quero. E aí você retrocede. Então não tem jeitinho com o Senhor. Se o teu lugar no primeiro estágio é trabalhar cuidando de ovelhas, trabalhe cuidando de ovelhas, mas faça sabendo que Samuel está chegando na sua vida. Amém? Olha, eu vou concluir bem rápido aqui, porque tem mais os 2 estágios.
Sabe por quê? Aí vem a frase que eu falei que o Senhor, uma das frases que o Senhor colocou no meu coração. Não, eu estou no pasto. Como o Senhor vai trabalhar na minha vida? O lugar onde você está agora não determina aonde Deus pode te levar amanhã. Desde que você esteja posicionado na presença do Senhor. O lugar que você está hoje não vai influenciar. É claro que eu não estou falando que se você está vivendo de qualquer maneira, você vai chegar. Não! Mas se você está debaixo de um propósito, está cumprindo princípios, sim, você vai chegar. O lugar que você está hoje vivenciando na sua vida não influencia o lugar que Deus vai te levar amanhã. Isso independente se é no teu casamento se está difícil, se é no teu emprego que está difícil, se é na tua escola que está difícil, se é nos teus negócios que estão difíceis. Tudo que você está vivendo hoje, nada disso, se você seguir aos passos do Senhor e obedecer, irão influenciar o que Ele tem para a sua vida amanhã. Você crê nisso? Você entende isso? Aquilo que você está vivendo, querido, não é para te matar, é para te fortalecer nessa noite. Amém? Olha, vamos entrar aqui no sermos provados. Vamos sair do primeiro passo, que é sermos escolhidos. Agora vamos entrar no passo sermos provados. Quando Deus começa a honrar a nossa vida, nós temos que entender que o grau de dificuldade para o tamanho da promessa, ele começa a aumentar. Como assim, Enoã? Depende do tamanho da bênção que você quer. Nós, como filhos do Senhor, nós queremos ter o melhor. Só que o grau de dificuldade começa a aumentar. Primeiro Davi, ele foi separado, foi ungido, aí ele teve que enfrentar a indiferença de seu pai e de seus irmãos, por ter deixado ele por último. Já era uma aprovação. Agora, Davi, ele começa a ser verdadeiramente provado. Só que repare uma coisa, quando Davi, ele é ungido, ele volta para o pasto. Ele continua cuidando de ovelhas. Às vezes nós recebemos uma única bênção e não queremos mais voltar para o pasto. Não queremos mais voltar para o lugar de trabalho. Não queremos mais voltar para dar continuidade àquilo que o Senhor tem na nossa vida. A palavra fala daqueles que receberam e daqueles que voltaram para agradecer. Então, quando o Senhor te entregar alguma coisa, continue, só que prossiga, avante para o alvo. Não retroceda, não receba a bênção e fique em casa, querido. Porque é isso que acontece muitas das vezes. Sabe? Não, isso não acontece aqui na igreja. Na nossa igreja, não. Crente receber a bênção e não voltar mais? Ou voltar só quando dá vontade? Não acontece. Mas vamos supor que acontece em outros lugares. Então agora ele começa a ser provado. Então ele foi provado com a indiferença de seus irmãos. E agora, Davi vai ser provado quando chamam ele. Um espírito mau da parte do Senhor começa a atormentar Saul. E aí eles mandam chamar Davi. Irmãos, Davi podia muito bem falar o seguinte: tá, ele é o rei, ele é o pastor, ele é o obreiro, ele é o levita. Eu não tenho nada com isso não, o problema é dele. Tá com o espírito mau, ele que se vira, chama outro. Eu não vou, manda buscar de fora, porque ele pode fazer isso, ele é rei. Se ele quiser, ele traz do outro lado do mundo. Eu não vou. Davi podia ter feito muito bem isso. Que eu não vou não, deixa Saul lá, ó, do jeitinho que ele tá. Não quero nem saber. Só que, querido, Davi, ele era uma pessoa muito sábia. Davi é enviado diante de Saul, e toda vez que ele tocava, Saul era liberto. Então se prepare, que existem situações aonde você vai ter que ser o socorro, aonde você vai ter que ser o braço, aonde você vai ter que ser a capacitação, seja no teu lar ou seja do lado de fora. Existem situações que estão dependendo de você, ou que irão depender de você. Existem áreas, existem pessoas dos nossos lados que estão precisando de uma palavra sua, de um direcionamento seu. Aí você fala: eu, Senhor, tem tanto crente por aí, o Senhor vai botar eu na parede? É você. Porque a princípio Davi não sabia para onde ele estava andando, para o tamanho da grandeza da promessa que ele estava levando. Mas o Senhor sabia. Mas Davi simplesmente foi até Saul. E toda vez que ele tocava, Saul era liberto. Então não reclame de pessoas que o Senhor tem colocado no seu caminho para você tratar.
com a direção do Espírito Santo, para você ajudar a libertar, para você trazer para mais perto dele. Porque é isso que é o nosso dever. Esse é o nosso dever. Aproveitando essa brecha, eu gostaria de dizer para você, em um livro que eu li, falava sobre o inferno. E às vezes, a pessoa quando está estressada, eu não vou nem falar o cristão, irmão, misericórdia. Aí a pessoa fala, vai pro inferno, tô nem aí, por mim que vai pro inferno. Ou então só de falar assim, aquele ali do jeito que tá indo, vai pro inferno. Irmãos, aonde está nosso amor pela alma? Você já leu o Apocalipse para ver como é que é o inferno? Como é que nós, sendo cristãos, que é mini Cristo, semelhante ao nosso Deus, vamos aceitar uma facilidade enorme em dizer que fulano, ciclano vai para o inferno? O que você está fazendo para mudar a vida dele? O que você está fazendo para mudar a vida dele? Você consegue compreender isso? Samuel, Davi, se quisesse, não tinha nada a ver com isso, mas ele precisava. Samuel podia ter falado, Senhor, eu não vou lá ungir ninguém, mas ele precisava para cumprir a promessa na vida dele. E aí, ele vai, toca para Saul, Saul é liberto. De repente, Samuel se depara com um falatório de um tal de Golias. Mais uma vez, ele poderia falar, eu não tenho nada com isso, eu não vou mexer com isso, eu não estou nem aí. Só que a palavra fala que ele se dispõe a enfrentar o Golias. Ei, qual é o seu Golias nessa noite? Qual é a tua dificuldade? Qual é a provação ou as provações que você tem enfrentado? Só que Davi, ele se dispõe a lutar contra o gigante. Na hora da prova, na hora da luta, o seu dever, o meu dever é se posicionar, é se dispor e enfrentar. Só que o nosso problema é que quando nós nos deparamos com Golias, em vez de avançarmos e irmos em direção, sabendo que o Senhor nos reveste, nos capacita, nós paramos no meio do caminho e deixamos com que Golias nos ameace. Por isso tem muito crente parando. Porque o Golias é tão grande na vida dele, que ele acha que não dá conta. Ele sozinho não dá mesmo não, mas com o Senhor ele pode todas as coisas. Então nessa noite eu determino, eu não sei qual é o seu gigante, eu não sei qual é o Golias que você tem enfrentado, eu não sei qual é a provação que você está passando, só que se coloque de pé, olhe para o gigante e enfrenta ele nessa noite. Não permita que um Golias na beira do caminho venha te parar, porque se Davi permitisse com que o Golias o parasse, quem o Senhor colocaria como rei? Teria que buscar de novo outra pessoa e outra pessoa. Mas o Senhor já tinha um propósito na vida de Davi, assim como o Senhor tem um propósito na minha e na sua vida. Portanto, se na beira do caminho você encontrou Golias, não se preocupa não. É porque lá na frente você vai passar Golias, vai vencer Golias e vai ser honrado por Deus. Eu creio nessa palavra para a sua vida nessa noite. Aleluias. Continuando sobre sermos provados. Agora era o gigante e Davi. Eu acredito e imagino que as pessoas oravam e falavam: esse cara, eu acho que ele não está batendo bem. Ele vai enfrentar o gigante desse tamanho. O Senhor, ele usa aqueles que não são para confundir os que são. O nosso Deus é estrategista em confundir. Pastor Washington? Irmão, Pastor Washington. A Clisley? A Clisley. Matou o Golias? Matou o Golias. Como? Usou 3 coisinhas. Perseverou diante do Senhor e venceu. Para. Só acredito vendo. A gente encontra gente assim, não encontra? São os espectadores que estavam em volta naquele momento. Mas Davi estava focado nos olhos do Senhor. E isso fez com que Davi vencesse Golias. Então foque nessa noite os seus olhos para o Senhor, não para o tamanho do seu gigante, não para o tamanho do teu problema, não para o tamanho do teu problema bancário, do teu problema de saúde. Não interessa qual seja, não olhe para o tamanho do teu problema. Enfrenta ele olhando para o Senhor nessa noite. Olha, o Senhor, ele não precisava de forma alguma da estatura de Davi. O Senhor, ele não precisava da força de Davi. Sabe do que ele precisava? Do coração
da ousadia, da fé e da confiança de Davi. Porque se Davi sabia que ele confiava, ele sabia que ele dependia do Senhor. E sabendo que dependendo do Senhor, ele tinha que confiar no Senhor. Irmão, Davi não era doido não para enfrentar um gigante sem saber que Deus estava ao lado dele. Mas as pessoas olhavam e achavam que ele estava doido. Então tem gente que olha para você, olha para um cristão e fala: é doido. Não é doido não, é porque você conhece quem está com você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É isso que o cristão ele precisa entender nessa noite. Quando nós estamos diante de um Golias, maior é o que está em mim, maior é o que está em você. E o Senhor, por esses quesitos também, achou graça diante de Davi. Olha, Saul agora, ele quer preparar Davi. Não, Davi, vem cá, vamos te preparar. Me prova? Te provo. Está no versículo 38 do capítulo 17. Não precisa abrir. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada e por aí vai. Irmãos, quem não entendia o propósito de Davi, quem olhava só com os olhos da carne, achava que aquilo ali ia ajudar. Só que Davi ele usou de muita sabedoria naquele momento. Se Davi resolve dar ouvido ao rei e usa a armadura, provavelmente Davi teria sido morto. Por quê, não? Porque Davi não estava acostumado com aquilo ali não, irmão. E aí talvez o peso da armadura fosse atrapalhar Davi. Talvez a insegurança por algo novo fosse atrapalhar Davi. Talvez o medo da armadura fosse atrapalhar Davi. Então Davi ele faz o quê? Não, pode deixar aqui eu e Deus vai dar tudo certo. Então existem limites que você precisa impor. Existem situações que você não precisa se submeter. As erradas, tá, irmão? Em nome de Jesus. Olha, ele prepara Davi, mas Davi foi sábio. Talvez na sua vida, na sua caminhada, você tenha perdido batalhas devido à armadura que você está vestindo. Como assim, Enoã? Pessoas, relacionamentos, amigos e por aí vai. É gente que na hora da guerra você não tem que levar com você, porque não vai servir, não tem experiência. Caminha com você até um período, depois já não serve mais. Se for, atrapalha. Se for, te faz morrer diante de Golias. Então se posicione como Davi nessa noite. Tem armadura que não dá para levar. Tem gente que não dá para caminhar com você. Tem relacionamento que não dá para seguir. Tem amizade que não dá para seguir. Abra mão. Abra mão enquanto há tempo. Sabe? Até porque, querido, eu acredito que você também pode imaginar que no momento em que Davi foi enfrentar o Golias, muita gente riu dele. Só que quando ele venceu, muita gente olhou com um olho diferente para ele. Já começou a temer a ele, começou a ver que Deus andava com ele, que era homem de Deus. Então na minha, na sua vida não é diferente. Tem gente que na hora da prova vai rir de você, mas que depois quando vê você vencendo vai falar bem, vai querer andar com você. E aí que não dá. Corta, ame-o acima de tudo, porque nós devemos amar. Mas existem pessoas que precisam ser cortadas da nossa vida, para que diante do Golias nós não venhamos morrer. Entenda isso nessa noite da parte do Senhor. Existem coisas que não dá. Se revista das armaduras certas, de pessoas que gostam de orar, de pessoas que gostam de jejuar, de pessoas que vão te aproximar do Senhor. Porque na hora da prova, irmão, na hora da prova, a gente só tem espectador. A gente não tem ninguém além do Senhor. É raro ter 1, 2, 3 amigos. Mas quando você passa a prova, as pessoas começam a te olhar com olhos diferentes. Vou usar a Clisley de um exemplo. Eu gosto de usar a Clisley. A Clisley hoje é advogada. Quando a Clisley estava no ensino médio, uma história, tá, irmãos? Talvez existiam pessoas que falavam, não vai ser nada. Não vai ser nada. Mãe dela nem condição de dar ela isso aí tem. Vai ter nada. Outros falavam que ela ali, faculdade, não vai até o final desse período.
Aí depois que viu, os anos se passaram, viu a Cleasley formando, pessoas que apontavam e que tinham se afastado, se achegaram perto dela. Por quê? Porque a Cleasley havia vencido. Então eu tenho certeza, Cleasley, que aproximam pessoas de você pelo seu trabalho, pela sua profissão. As pessoas querendo tirar vantagens. E na vida de um cristão não é diferente. Quando o Senhor começa a te honrar, começa a aparecer pessoas que nem falavam mais com você. Começa a aparecer pessoas que você talvez nem lembrava mais que existia. Mas é aí que você tem que ser sábio e cortar. Cortar. Para com que essas pessoas não venham te impedir de chegar até a promessa do Senhor. Olha, o inimigo agora ele vai pôr medo. Golias agora vai pôr medo em Davi. Ele fala assim com Davi. 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Irmão, se você, agora Davi, se encontra diante de um Golias de quase 2,90 m de altura, o cara fala isso com você, tá armado até o dente, vamos falar o seguinte, vamos falar assim: você não. Você vai fazer o quê? Você vai correr? Você vai correr? Não dá mais para voltar atrás. Ele já está diante de Golias. O que a gente não entende é isso. Quando a gente está na bênção, encaminhando para uma prova, a gente fala: se vier a prova, vou pisar na cabeça dela, eu vou vencer. Mas aí quando Golias está de frente, você quer correr. Não dá para voltar atrás. Até porque se voltasse, as pessoas iriam confirmar quem era o nosso Deus. E se ficasse com medo, certamente seria morto. Mas Davi estava revestido de autoridade do Senhor. E aí Davi devolve para ele da seguinte forma: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então não se preocupe quando você se deparar diante dos gigantes, diante de um Golias, e ele tentar te pôr medo, ou ele tentar te subornar. Existe um Deus maior ao teu favor. O caminho mais fácil, ele é sempre o mais difícil no final das contas, porque nós vamos ter que trilhar tudo de novo. Então não se preocupe. Olhe para a tua prova nessa noite. Eu não sei qual é o teu gigante. Olhe para o teu Golias. Se revista de autoridade nessa noite. Devolva na mesma resposta. Até porque a nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Então nessa noite se revista da armadura do Senhor, a armadura espiritual do Senhor para a sua vida. Então Davi vence. Tudo ok até aí? Tá dando para entender? Então vamos adiantar. O terceiro ponto é sobre sermos aprovados. Então o primeiro ponto, Davi foi separado e foi ungido. O segundo ponto, ele foi provado. E o terceiro ponto, agora ele está sendo aprovado após vencer Golias. Depois de irmãos, muita coisa no caminho, Davi ele vai se tornar rei. Aos 37 anos e meio de idade, mais ou menos. E aí ele vai reinar em Judá por 7 anos e 6 meses. E depois ele vai reinar em Israel, sobre o povo de Israel, em Jerusalém, por 33 anos. Ao todo, Davi reinou 40 anos. Irmãos, quando nós estamos no momento da dificuldade, parece que a prova nunca vai acabar. Parece que a gente nunca vai vencer. Parece que o boleto nunca vai ser pago. Parece que as coisas realmente não vão dar certo. E aí às vezes a gente sofre 1 ano, 2 anos, 3 anos. Meu Deus, que prova que eu estou passando. Só que eu aposto com você, Davi reinou ao todo 40 anos. Sofreu tudo que ele tinha que sofrer naquele período. Mas eu acredito que 1 ano, 2, vivenciando a promessa, fez com que ele esquecesse das provações. Esquecesse como, Ainoã? Passou, venci, alegre.
Então nessa noite eu não sei há quanto tempo você tem esperado do cumprimento de uma promessa. Eu não sei há quanto tempo você espera o Senhor te dar uma resposta. Eu não sei há quanto tempo você tem lutado contra alguns gigantes, alguns Golias. Mas saiba que quando o Senhor resolver fazer na tua vida um ano vivenciando a promessa, você vai com certeza esquecer do que você viveu. Porque nós somos assim, nós vivemos de momentos, de fases. Uma dor quando dói aqui, ela não dói para sempre, nem a todo instante. É igual cair de moto, irmãos. Um exemplo, cair de moto. Vou usar o meu exemplo. Quando eu caí de moto, eu falei, é ruim de eu andar de moto. Irmãos, passou 1, 2 semanas, eu já estava em cima da moto. De novo. Então a gente esquece. Quando a gente está sendo honrado, a gente esquece da dor. Não do que você passou, mas da dor. Então eu profetizo na sua vida nessa noite que independente do Golias que você esteja enfrentando, independente do tempo que você esteja enfrentando, o Senhor nessa noite Ele tem honra para a tua vida. Um ano vivenciando a promessa vão, aleluia, calar todos os anos de dor. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Olha, às vezes nós ouvimos da parte do Senhor assim: ó, irmão, Deus manda te falar que vai te honrar. Aí a gente começa no relógio, né? Aí passou um ano, nada. Irmãos, às vezes Deus promete um negócio pra gente, a gente acha que vai cumprir com 2 minutos. Tem coisas que não é. Tem coisas que levam tempo. Mas por que, Ainoã? Porque se Davi pegasse o trono de qualquer maneira, certamente ele ia perder o reinado. Certamente viriam outras pessoas, outros reis e iriam tomar. Então o Senhor precisa preparar Davi. E quando Davi mata Golias, ele passa a ser reconhecido. As pessoas passam a o temer. Então nessa noite entenda isso. Quando o Senhor usa alguém para falar com você, olha, Deus vai te honrar, você vai vencer. Você vai vencer, mas às vezes não é na hora. Às vezes é depois. Às vezes tem uma flautinha para você tocar, tem uma harpinha para você tocar para Saul. Às vezes tem um gigante para derrubar. Às vezes tem muita coisa, irmão. Não é do dia para a noite, mas vai vencer. E olha, como eu falei, o tempo de espera, eles compensam tudo. Agora eu vou relembrar com você alguns pontos para a gente terminar. Davi, depois de ser escolhido e ungido, ele foi designado para ficar ao lado do rei, tocar para Saul, matou urso, matou leão, venceu Golias, derrotou centenas de filisteus. Ou seja, Davi passou por muita coisa, mas para reinar no final. Então, se você está passando, saiba que tem um trono te esperando. Eu vou louvar o Senhor com o louvor. Henrique, pode soltar para mim aí? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, porque eu não sei como você está vivendo, mas o Senhor, eu creio que vai falar com você. Curva a sua cabeça. Estava tanto tempo no campo, cuidando das ovelhas de meu pai. Ninguém me vê aqui sonhando, sempre dando o meu melhor. Ninguém me vê, ninguém se importa. E eu estou aqui sem nada a reclamar. Oh, meu Deus, me ouve agora, pois o meu sonho é sentar em uma mesa com meus irmãos, estar em tua casa. Me ouve agora, me ouve agora. Aquilo que eu preciso só tu podes realizar. Aí o Senhor diz: Davi, eu te enviei um Samuel, eu vim te ungir, rei de Israel. Deus ouviu minha oração, preparas uma mesa, unge minha cabeça e o teu cálice transborda sobre mim.
sobre mim, transborda sobre mim. Ninguém me vê, ninguém se importa, e eu estou aqui sem nada a reclamar. Oh, meu Deus, me ouve agora, pois o meu sonho é sentar em uma mesa com meus irmãos, estar em tua casa. Querido, talvez tenha acontecido assim com você. Você tem olhado para o outro e não tem visto saída. Mas se posicione como Davi nessa noite, porque olha, Davi, meu nome é Samuel, eu vim te ungir, rei de Israel. Deus ouviu minha oração, preparas uma mesa, ungi minha cabeça, e o teu cálice transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. Como você pediu, assim diz o Senhor, vai acontecer, o óleo vai descer, a sua hora já chegou. E Deus manda eu te dizer, não me esqueci de você. Deus manda eu te dizer, não me esqueci de você. Então saiba que o Senhor não te esqueceu. Tá doendo? Tá. Mas saiba que você vai reinar no final. E olha, a última frase que eu tenho para dizer para você nessa noite é a seguinte, que o Senhor colocou no meu coração. Não desista, não pare, Davi. Tem um trono te esperando ali na frente. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite, só até aqui. Pastor, nessa noite. Amém. Palavra abençoada. Fomos abençoados, amém? Nessa noite. Que Deus continue abençoando nossa irmã e usando-a. Amém? Eu vou chamar aqui algumas pessoas à frente aqui. Nós estávamos orando nesse momento. Eu estava ali sentado e Deus falava comigo algumas coisas. Eu queria convidar pessoas aqui que estão com problema na coluna. Eu queria convidar pessoas aqui que estão com depressão, com diabetes, para que viesse aqui à frente. Eu queria ungir essas pessoas. Amém? Pessoas que se encontram nessa situação que eu falei. Poderia vir aqui à frente? Problema na coluna. Isso aqui foi porque Deus falou comigo, certo? Por isso que eu estou falando aqui. Problema na coluna, diabetes, depressão. Convido a igreja a se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero, como igreja do Senhor nesta noite, estar abençoando essas vidas, estar profetizando a cura, meu Deus, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor levou sobre si nossas dores
e por tuas pisaduras fomos sarados. Meu Deus, que não sejam as minhas mãos, mas as tuas, meu Deus, tocando nas tuas filhas e dando a vitória a elas, meu Pai. Sê com elas, cura para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Eu queria falar para Pai Noan também, quando estava pregando aqui na frente, eu vi um fio ligado na sua cabeça no céu. E não sei se há alguma dúvida sua, mas Deus te usou aqui nessa noite. Eu vi uma ligação sua com o céu. E quando você pregava, tinha uma visão do mapa do Brasil, certo? Eu não sei o que isso significa, mas creio que você vai discernir isso, tá certo? Tive essa visão aqui com você. Irmãos, nós estamos chegando ao final deste culto. Creio que o Senhor nos abençoa aqui nessa noite. Não poderia sair daqui sem fazer o apelo. Queria saber se existe alguma alma nessa noite que ouviu essa palavra e gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se existe alguém aqui nessa condição que queria aceitar Jesus, eu convido você a vir aqui à frente para nós estarmos orando por sua vida, ou até mesmo se reconciliar, certo? Se desviou dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar. Existe alguma alma para Jesus nessa noite? Então, não havendo, que Deus te abençoe poderosamente. Aleluia. Deus me mostra também nesse momento que tem pessoas aqui no nosso meio que não estão dormindo bem. Não estão dormindo bem. Foi a mesma revelação que eu tive no monte um dia desse com uma irmã que está aqui. Nós oramos e ela foi curada. E essas pessoas que não estão dormindo bem, porque a Bíblia fala, né, que o Senhor, no Salmo capítulo, eu acho que é 5, ele fala que o Senhor nos dá o perfeito sono. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmo 3, verso 5. No Salmo 4, verso 8, diz assim: paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. As pessoas que não estão dormindo bem, que quiserem vir aqui à frente, eu convido você para estar aqui recebendo oração. Irmão, dormir bem é uma bênção. Eu tenho um pensamento o seguinte, de que vale a pena você até gastar dinheiro para dormir bem, porque uma noite mal dormida é um dia ruim no outro dia, você concorda? É um dia estressado, é um dia que não rende, você não consegue trabalhar, não consegue ler. Então, o ser humano, ele precisa dormir bem. Eu tive a visão aqui assim, de um travesseiro. Quando eu vejo isso, eu já sei o que é. É gente que não está dormindo bem. Mas eu creio que assim como lá no monte, Deus me revelou. E a irmã que recebeu a oração naquela noite, ela falou que ela dormiu tanto que teve que ser acordada. Eu creio que vocês também receberão essa bênção. Amém? Estenda suas mãos para cá, igreja. Em nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar nesta hora essas vidas, Senhor. Como homem de Deus, como servo do Senhor, embaixo de Tua revelação, meu Deus, eu quero, em nome de Jesus, estar profetizando, meu Deus, a bênção do Senhor sobre essas vidas.
Meu Deus, que a partir de hoje, Pai, o Senhor venha tocar nesses corações, venha tocar nessas vidas, meu Deus, e venha estar, ó Deus, curando, Pai. Como diz a tua palavra, Deus, que o Senhor nos dá o sono perfeito. Assim eu quero profetizar toda insônia caindo por terra e teus filhos tendo paz, sendo abençoados, em nome de Jesus, amém. Nessa hora dessa oração aqui, teve uma pessoa que ficou tonta. Cadê essa pessoa? Na hora dessa oração, a pessoa ficou tonta. É o senhor? Sentiu o quê? Deus, em nome de Jesus, todo mal nessa vida, eu quero repreender agora. Vai caindo por terra agora todo mal nessa vida, vai sair da vida dele todo mal, toda perturbação, toda obra do diabo, Deus, toca nessa vida, em nome de Jesus, vai tocando agora, vai jogando por terra todo mal, toda obra de macumbaria, de bruxaria, toca na vida desse homem, Jesus, e faz a obra, meu Deus, que as cadeias venham ser quebradas, que todo mal caia por terra, toda enfermidade, toda infecção, inflamação, toda obra contrária, em nome de Jesus, sai da vida desse homem, todo mal do caminho dele, Senhor, toca agora e dê a vitória, que toda tonteira, todo mal-estar seja repreendido em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para os seus lugares, tá bom? Então assim nós estamos chegando ao final deste culto. Que Deus te abençoe, que você tenha um resto de noite abençoado e que tenha um dia abençoado amanhã, certo? Aqueles que estiverem sentados, vamos colocar de pé para nós estarmos orando e finalizando este culto. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, reunidos em Teu santo nome. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos louvores. Deus, obrigado por tudo, Pai. Ser com a Tua igreja, com o Teu povo, abençoa. Meu Deus, eu quero também nesta hora, Senhor, estar repreendendo toda obra de macumbaria, toda obra de bruxaria, no nome de Jesus. Toca agora, Senhor, nessa pessoa que porventura está macumbado, Deus, que está com algum problema. Deus, eu quero pedir ao Senhor que venha tocar agora e venha estar libertando esta vida, Pai, em nome de Jesus. Opera, meu Deus, realiza o milagre, Senhor, nos abençoa, Pai. Nós assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e a santa comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de todos. Amém.